Bom, vou começar abordando o tema sobre vanguardas europeias. Antes da gente saber o que foi esse movimento, a gente precisa saber o significado. Vanguarda é todo movimento que está à frente. Então, quando a gente se trata de vanguardas europeias, a gente está falando de movimentos artísticos à frente do seu tempo. Estamos no início do século XX na Europa. Entre o século XIX e o século XX, tinha a Belle Época e a euforia burguesa com o advento das máquinas, ou seja, o mundo estava se transformando, mas o mundo ele não fica muito bom, porque logo no início do século XIX temos a nossa Primeira Guerra Mundial, que vai ser muito importante e vai influenciar muito os artistas naquela época. No início do século XX, alguns países da Europa vão viver crises financeiras e alguns países europeus também. E nisso vai surgindo o desacrédito das incertezas, das antigas certezas. Ou seja, as pessoas já não estavam mais tendo certeza das coisas que estavam acontecendo, estavam perdendo sua fé. Então o mundo ele começa a estar diferente. A arte vem para manifestar a sua posição em relação a esse movimento. Ou seja, a arte chega para fazer um movimento onde expressa a sua posição, né? O seu jeito, vocês entenderam. E nisso tem 5 existentes em relação a esse movimento, que é o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o surrealismo e o dadaísmo, onde as meninas, cada uma vai abordar um tema e vai explicar direitinho para vocês compreenderem. O surrealismo foi uma das vanguardas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Ele não somente gerou grandes consequências nas artes plásticas, como também teve um poder muito grande de influência no teatro, no cinema, na escultura e na literatura. Entre os anos de 1918 e 1939, estava acontecendo as duas guerras. Ficou conhecido como o período dos Anos Loucos. Era quando eles não tinham o mínimo de expectativa para quando chegaria dias de paz, né? Porque aquele período foi muito extenso e eles não tinham perspectiva de um dia que eles viveriam bem. Então, o que eles começaram a pensar? Como a gente não sabe se vai sobreviver amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, vamos viver como se fosse o último dia da nossa vida, vamos viver de forma por impulso, vamos viver o presente. Então eles começaram a buscar formas de se manifestar, de expressar aquilo que eles estavam sentindo. E foi aí que surgiram manifestos que ficaram conhecidos como as vanguardas europeias. No ano de 1924, um ex-escritor francês chamado André Breton, ele lançou um manifesto surrealista, que mudaria totalmente a forma de ver a arte no mundo. E as suas principais características eram o pensamento livre, a expressividade espontânea, a influência das teorias da psicanálise, a criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente. Agora eu vou citar 3 dos principais artistas desse movimento. O primeiro é o Max Ernst, que ele utilizava de 2 técnicas. A primeira se chamava frotagem, traduzido do português é friccionar, que ele simplesmente friccionava um lápis sobre um papel que embaixo teria uma superfície de texturizada, né? E aí ele passava o lápis ali, aí obviamente saía no desenho a textura onde estava apoiado. A segunda técnica que ele utilizava ficou conhecida como decalcomania, que ele pegava uma tinta, colocava sobre uma superfície de vidro e apoiava isso tudo no papel ou em uma tela. O segundo artista que eu vou falar é o René Magritte, que ele era um artista belga e ele não acreditava nesse negócio de espontaneidade, colocar na tela o que vinha na cabeça, não, ele não acreditava nisso. Ele queria gerar nas pessoas um caráter de sobreposição. Então o que ele fazia? Ele pegava uma imagem convencional e ele colocava algumas formas para que dividissem os pensamentos das pessoas sobre aquela imagem. E o terceiro artista que eu vou falar aqui, que é um dos mais lembrados e mais importantes, é o Salvador Dalí. Ele foi muito lembrado porque ele colocava nas suas telas umas coisas meio esquisitas, vamos dizer assim, porque ele colocava somente aquilo que ele tinha alucinação, sonhos, então tudo que era paranormal ele queria colocar sobre as suas telas, porque querendo ou não era aquilo que ele estava vivendo. No Brasil, o surrealismo ele vai exercer um forte poder de influência sobre o movimento modernista. Oswald de Andrade, que é um escritor brasileiro, ele vai ser um dos maiores expoentes, porque no seu movimento antropófago, no romance Serafim Ponte Grande e nas peças O Homem e na peça O Cavalo e a Morta, a gente vai ver pontos fortes do surrealismo e ele vai ser um dos primeiros.
O surrealismo ele também gerou muita influência sobre os artistas Ismael Nelli, Cícero Dias, Tarsila do Amaral, e todos esses começaram a seguir essa vertente do surrealismo. Então, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, a gente vai ver no Brasil o surrealismo ganhando forma. O cubismo surgiu com o pintor francês Paul Cézanne, que introduziu em suas obras a distorção nas formas e os formatos bidimensionais. Porém, é só em 1907 que o cubismo é retratado com maior ênfase nas pinturas do principal representante deste movimento, Pablo Picasso, ao lado de Georges Braque. O quadro de Picasso, Demoiselles de Avignon, retrata as características cubistas. A pintura cubista destaca as formas geométricas como um meio de expressão. Os formatos geométricos possibilitam ao espectador a visualização espacial da imagem, ou seja, o objeto pode ser visto por ângulos diferentes. A visão cubista tem a função de ilustrar na arte a decomposição, fragmentação e recomposição da realidade através das estruturas geométricas. Os artistas cubistas trazem uma ruptura com perspectiva de visualizar o mundo de um ângulo só. Então, o uso de colagens, montagens, superposição das figuras, a simultaneidade são as características marcantes do cubismo. As palavras são soltas e são dispostas no papel, a fim de conceber uma imagem. O cubismo surgiu com meios literários como o Manifesto Síntese, de Guillaume Apollinaire, em 1913. Apollinaire apoiava a destruição da sintaxe, assim como a vanguarda anterior. O cubismo ganhou espaço no Brasil somente depois da Semana da Arte Moderna, em 1922. Não existe no nosso país artistas que apresentam obras com características exclusivas do cubismo. Eles recebem grandes influências, mas apenas mostrando a mesclagem do cubismo contra as expressões artísticas em suas obras. Entre esses artistas estão Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Rego Monteiro e Di Cavalcanti. Olá, meu nome é Lorena e eu vim aqui para falar um pouco sobre o futurismo, que foi uma das vertentes das vanguardas artísticas do século XX, que teve seu início na Itália no ano de 1909 com a publicação do texto Manifesto Futurista de Filippo Marinetti. As características do futurismo era das velocidades dos automóveis, um grande avanço nas indústrias e também uma nova configuração social, onde um dos lemas era um novo mundo, um novo homem. Algumas das características eram a dinamicidade, a contestação do sentimentalismo, com isso veio a valorização do homem de ação, o enaltecimento da audácia e revolução e a exaltação do mundo contemporâneo, onde eles debatiam muitos temas tecnológicos e avanços das indústrias. As características das pinturas, elas eram de cores fortes e contrastantes, onde teve uma boa influência cubista, pois ela fazia a desmaterialização dos objetos. Já nos textos, você era livre de palavras, você poderia usar onomatopeias e também pontos de exclamações para demonstrar as suas emoções. Lembrando que tudo isso era para passar a velocidade, o que era uma das características principais do futurismo. No Brasil, o futurismo chegou com a Semana da Arte Moderna em 1922, que trouxe uma ansiedade muito grande para os brasileiros de acompanhar a modernização que havia ocorrido com a Segunda Revolução Industrial. O Brasil ele teve uma forte influência com o Manifesto Antropófago e ele trouxe ótimos artistas na parte de pintura, como a Tarsila do Amaral, com a pintura Abapuru, e a Anita Malfatti, com a pintura A Boba. Já na parte de textos, poemas, nós temos o Oswaldo de Andrade, com o seu texto O Amor. Eu vou falar sobre o dadaísmo. O dadaísmo ele foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX. Ele foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas e ele tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, eles buscavam questionar a arte e, sobretudo, o seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. As características do dadaísmo. Eles tinham um rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, o espírito vanguardista e de protesto, a espontaneidade, a improvisação, a irrelevância artística, o anarquismo e o niilismo. Eles buscavam o caos e a desordem, eles tinham um teor ilógico e irracional, e eles tinham um caráter irônico, racial, destrutivo, agressivo e pessimista, e aversão à guerra e aos valores burgueses. Eles tinham uma rejeição ao nacionalismo e ao materialismo e uma crítica ao comunismo e ao capitalismo. A origem do movimento dadaísta. Em 1916, artistas e agitadores culturais como Hugo Ball e Tristan Tzara, eles fundaram o Cabaret Voltaire.
E esse lugar ele foi fundado com o intuito de ser um lugar para manifestações políticas e artísticas, em Zurique, na Suíça. Lá, um grupo de artistas refugiados com tendências anarquistas, dentre os escritores e poetas, eles reuniram-se para inaugurar uma nova manifestação da arte. Nesse contexto, o poeta romeno Tristan Tzara, ele cria o movimento dadaísta, e em meados da Primeira Guerra Mundial, junto com o artista Hugo Ball e o Hans Arp. Essa proposta de arte ela era irrelevante e espontânea. Ela era pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a burguesia na época e criticar a arte tradicionalista e a guerra e o sistema. Foi assim que, aleatoriamente, foi escolhido o tema dadaísmo. Os artistas reunidos resolveram escolher o termo num dicionário que, de certa maneira, já indicava o caráter ilógico do movimento que surgia do francês. O termo dada, ele significa cavalo de madeira. Nesse sentido, o dadaísmo ele é considerado um movimento anti-artístico, uma vez que ele questiona a arte e busca o caótico e a imperfeição. No Brasil, ele influenciou o movimento modernista que surgia sobretudo após a Semana da Arte Moderna. Na literatura, podemos notar as influências em algumas manifestações dos escritores Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Além deles, se destaca o teatro de experiências, de Flávio de Carvalho, e as pinturas de Ismael Neri. Se fundiu nas artes plásticas e na literatura, os poetas dadaístas cultivaram a posição aleatória das palavras. Dessa forma, era notória a falta de lógica e irracionalidade próprias do dadaísmo. E ocorria assim o banalismo das rimas e das construções poéticas. Alguns artistas importantes da época foram Tristan Tzara, que ele era um poeta romeno, o Marcel Duchamp, que ele era poeta, pintor e escritor francês, o Hans Arp, que era poeta e pintor alemão, Hugo Ball, que foi um poeta e um filósofo alemão. Falar sobre a escola literária do expressionismo. Primeiramente, o que é o expressionismo? O expressionismo é um movimento estético embalado pela arte moderna no início do século XX. Ele também é um projeto de crítica social que utiliza temas relacionados à angústia da condição humana, representando de maneira sombria e formas cada vez mais deformadas. O expressionismo ele se contrapôs ao impressionismo, porque em vez de captar a realidade, ele cria uma realidade e ele valoriza nessa realidade que foi criada os aspectos irracionais e instintivos do ser humano. A origem. Deve-se destacar que o expressionismo ele não teve uma localização geográfica definida e a duração dele é imprecisa. Portanto, não se pode dizer exatamente a época e o lugar. Mas chegou-se a um consenso de que o expressionismo tenha surgido em meados de 1905 na Alemanha. Esse ano também se deu a criação de um grupo chamado Die Brücke, ou em português A Ponte, por artistas alemãos. Por isso, essa corrente também pode ser chamada de expressionismo alemão. A primeira vez que esse termo surgiu foi em 1911, na revista Der Star, ou A Tempestade. Essa revista foi um periódico alemão, um veículo de comunicação muito importante para o movimento. A obra mais importante de um dos precursores é O Grito. É uma obra muito famosa do Edvard Munch. O Edvard Munch ele é considerado um precursor do expressionismo porque ele influenciou essa corrente artística com suas obras impactantes e com uma carga emocional muito grande. Como eu disse, essa obra, O Grito, foi uma das telas mais emblemáticas dele e do movimento expressionista, tanto que é uma das obras mais famosas de Edvard Munch. Outro artista também que pode ser considerado precursor é o Vincent van Gogh. Ele é um holandês que é integrante do pós-impressionismo. Ele foi um homem que viveu intensamente a arte e ele transmitia em suas obras os sentimentos
de maneira dramática. E ele não se preocupava tanto assim com os efeitos da iluminação na sua arte. Uma das grandes obras de Van Gogh foi A Noite Estrelada, que também é um quadro muito famoso dele. Por fim da origem, finalizando a parte da origem, o expressionismo ele se constituiu como um campo multidisciplinar e interdisciplinar, porque ele intercruza os saberes de várias partes do universo da arte. Agora falando um pouco sobre o contexto histórico. Como já foi dito, o expressionismo surgiu no século XX, no início do século XX, e foi em tentativa da arte moderna representar um mundo cheio das suas transformações, em constante transformação, como é realmente o mundo. As mudanças na automatização industrial em larga escala, o crescimento da grande metrópole e o surgimento de novas tecnologias acabaram que apresentaram um paradigma, que foi, elas transformavam a maneira do ser humano existir e interagir com o mundo. A arte também precisava contemplar a vivência desses novos tempos. Então os expressionistas tentavam captar ao máximo o drama da existência. O governo nazista, eles consideravam a arte moderna degenerada, por conta das formas que eram deformadas, vamos dizer assim, que eram bastante retorcidas, porque os artistas queriam mesmo colocar os seus sentimentos naquelas obras. Então, vamos para as principais características, já interligando aí, falando dos artistas. Os artistas, eles exageravam e distorciam os temas no processo, né? Eles revelavam, sobretudo, o lado pessimista da vida, por isso as formas deformadas e etc. Essa escola literária, o expressionismo, ela utilizou a arte enquanto a forma de refletir a angústia essencialista do indivíduo. Eles costumavam dizer indivíduo alienado, fruto da vida industrializada, da sociedade moderna industrializada. Um dos tópicos das principais características é a valorização da gravura e da arte primitiva. Então, aquela coisa com tinturas mais grossas, com bastante tinta, não economizavam nas tintas, né? Então, era aquela que era bem primitiva mesmo, considerada uma gravura mais primitiva. A outra característica também é a deformação das formas de uso e as cores vibrantes para ressaltar os sentimentos e a interioridade. Se pode ver no quadro O Grito, de Edvard Munch, que já foi citado aqui, que ele usa cores muito vibrantes e o personagem que você vê, ele é totalmente retorcido, então ele tem as suas curvas, então dá pra ver claramente os traços expressionistas naquele quadro. Também uma das características é a poética do feio. O que é a poética do feio? É a representação de tudo que é tido como indesejável, de tudo que ninguém quer na sua vida. E por último, mais ou menos importante, uma característica que é a preferência por temas sombrios e mórbidos, que é para retratar a realidade daquele século. Agora vamos deixar um pouco a Alemanha de lado e vamos falar um pouco sobre o expressionismo no Brasil. No Brasil, Cândido Portinari, ele se destacou no estilo expressionista porque ele representou intensamente as mazelas do povo nordestino em meio às suas obras. Além dele, também teve a famosa Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela teve o contato, né, com os artistas do expressionismo na Alemanha. Então ela foi fortemente influenciada por essa corrente. Outros nomes também que se pode citar no expressionismo no Brasil foram Oswald Gold, Lazar Segal e posteriormente Flávio de Carvalho e Iberê Camargo. Os principais artistas de forma geral, não só no Brasil, do expressionismo, Emil Nolde, Eric Hankel, Ernest Barlach, Vassil Kandinsky, Franz Marc, Van Gogh e Edvard Munch.
O expressionismo agora na literatura. O desdobramento literário do movimento acabou se concentrando mais na fundação da revista Der Sturm, A Tempestade, como já dito, a revista mais influente desse movimento. Essa revista ela esteve em circulação desde 1910 até 1932 e ela divulgou a obra de diversos escritores. É curioso também citar que muitos desses escritores acabaram sendo mortos na Primeira Guerra Mundial, porque foi bem ali no meio, então eles estavam, enquanto a revista publicava, acabava que eles eram perseguidos pelas suas obras também. Esse foi um pouco do expressionismo, eu espero que deu. E por fim, as características do expressionismo na poesia. Uma das características muito notáveis é a ênfase na subjetividade do escritor quando ele projeta nos textos dele a preocupação da realidade. Outra característica é a linguagem sempre direta e a liberdade formal que eles tinham para escrever, a descrição pormenorizada na interioridade dos personagens e, por fim, a inclinação ao grotesco e ao uso de metáforas hiperbólicas. Ou seja, podemos concluir que a vanguarda ela acaba sendo muito importante mesmo para o modernismo e vai inspirar muito esses autores. E obrigada pela atenção e uma boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Beijo!